Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. E essa aula é especial do dia 8 de dezembro, Dia Nacional da Família. A família, essas pessoas que tanto contribuíram para a tua educação, para a tua cultura, para a tua ética, para a tua moral, que não é apenas papai, mamãe, filhos, irmãos. É muito mais do que o conjunto de todos esses que cuidam e protegem. Eu imagino que entre vocês que estão assistindo essa aula, existem aqueles que odeiam o pai, odeiam a mãe, o que quer dizer que nem sempre a família tem aquela estrutura de pai, mãe, irmãos, porque nesses casos o pai ou a mãe não pertencem moralmente à família. A pessoa pode ter sido criada por um padrasto, por uma madrasta, de quem pode ou não gostar. Outras famílias são formadas apenas por avós, avós, pai solteiro, mãe solteira, pai e mãe, pai e pai, mãe e mãe, e por aí vai. O que importa é que quem cuida da criança nem sempre é aquele que põe essa criança no mundo. O dia 8 de dezembro foi considerado o Dia Nacional da Família em 1963, dia da Nossa Senhora Imaculada Conceição. Na Idade Média, no momento em que o próprio conceito de família ainda era incipiente, o modelo de família era formado por uma figura paterna e os outros membros, por sua vez, inferiores, de modo que o casamento ocorria de acordo com os interesses das classes dominantes, no caso, a nobreza feudal e o clero. Isso perdurou até mais ou menos o século XVIII, com o romantismo. Com o tempo, valorizaram-se mais a privacidade e a formação pessoal, moral e espiritual das crianças. Aos poucos surgiu a afetividade como principal laço entre cônjuges, pais e filhos. Mas as mulheres ainda tinham uma relação de dependência em relação ao marido. A emancipação das mulheres só viria a ser iniciada no século XX, até que hoje em dia muitas famílias são sustentadas e chefiadas por mulheres. Há também diversas famílias monoparentais, em que os filhos são criados só pelo pai ou só pela mãe. Como consequência disso, o divórcio passou com o tempo a ser socialmente aceito, e os casos aumentaram, de modo que hoje em dia é comum a convivência numa mesma casa entre os filhos dos primeiros casamentos e o marido da mãe ou a nova mulher do pai. No Brasil, a taxa de fecundidade está diminuindo. E as famílias têm sido cada vez mais testemunhas de mudanças sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e por aí vai. Então a família ainda é uma entidade em que tradições e costumes são transmitidos de geração em geração. A princípio é onde nós encontramos amor, proteção, afeto, entre outras coisas. Até o final do século passado, o que não faz muito tempo, a figura da família era entendida como o conjunto de pai, mãe e filhos. Hoje em dia existem estruturas cada vez mais diversificadas, mostrando mais tolerância e quebra de barreiras e preconceitos. O núcleo familiar pode ter apenas a presença de um dos pais biológicos, mas em alguns casos nem isso. Às vezes são famílias adotivas, um casal homossexual ou agregados, responsáveis pela educação dos filhos. Recentes pesquisas já demonstraram que os jovens das gerações atuais estão desprovidos de preconceitos. A maioria dos entrevistados, quando foi perguntada qual é a estrutura familiar que mais te agrada, responderam: nenhuma. Não existe ideal de gênero associado à figura materna ou paterna. Outra coisa que essas pesquisas revelaram é que muitos casais estão adiando a decisão de ter filhos. Nesse caso, a estabilidade financeira é a principal meta. E ainda existe uma minoria significativa de casais que não querem ter filhos. Também é verdade que os pais da geração atual se preocupam muito mais com a saúde e alimentação dos filhos e com a exposição desses filhos nas redes sociais.
Agora vamos discutir uma questão do Enem de 2013 que aborda a questão da família. Segue um quadro. Enem 2013. Manta que costura causos e histórias no seio de uma família serve de metáfora da memória em obra escrita por autora portuguesa. O que poderia valer mais do que a manta para aquela família? Quadros de pintores famosos, joias de rainha, palácios. Uma manta feita de centenas de retalhos de roupas velhas aquecia os pés das crianças e a memória da avó, que a cada quadrado apontado por seus netos resgatava de suas lembranças uma história. Histórias fantasiosas como a do vestido com um bolso que abrigava um gnomo comedor de biscoitos. Histórias de traquinagem como a do calção transformado em farrapos no dia em que um menino que gostava de andar de bicicleta de olhos fechados quebrou o braço. Histórias de saudades como o avental que carregou uma carta por mais de um mês. Muitas histórias formavam aquela manta. Os protagonistas eram pessoas da família, um tio, uma tia, o avô, a bisavó, ela mesma, os antigos donos das roupas. Um dia a avó morreu e as tias passaram a disputar a manta. Todas a queriam, mais do que os quadros, joias e palácios deixados por ela. Felizmente, as tias conseguiram chegar a um acordo e a manta passou a ficar cada mês na casa de uma delas. E os retalhos, à medida que iam acabando, eram substituídos por outros retalhos e novas e antigas histórias foram sendo incorporadas à manta mais valiosa do mundo. A autora descreve a importância da manta para aquela família, ao verbalizar que novas e antigas histórias foram sendo incorporadas à manta mais valiosa do mundo. Essa valorização evidencia-se pela A. Oposição entre os objetos de valor, como joias, palácios e quadros, e a velha manta. B. Descrição detalhada dos aspectos físicos da manta, como cor e tamanho dos retalhos. C. Valorização da manta como objeto de herança familiar disputado por todos. D. Comparação entre a manta que protege do frio e a manta que aquecia os pés das crianças. E. A correlação entre os retalhos da manta e as muitas histórias da tradição oral que os formavam. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra E. O que tornava aquela manta a mais valiosa do mundo era exatamente a correlação entre os retalhos e as muitas histórias da tradição oral que a avó transmitia. O trecho destacado no enunciado evidencia isso. Assim sendo, as letras B e D cometem o erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias ausentes no texto. Em nenhum momento o texto fala sobre o que essas alternativas falam. As letras A e C podem ser marcadas se o candidato não for atento, mas o grande problema é que tais alternativas não respondem o que a questão pede, que é o que evidencia o valor da manta. O que o trecho destacado evidencia não é nada ligado à disputa pela manta nem à comparação de valor dessa manta com objetos de valor. Tudo isso, na verdade, é consequência do valor, não causa. Como aponta o gabarito da letra E, a manta guardava a história de vida daquela família que, à medida que crescia, renovava os retalhos e, por conseguinte, as histórias. Essa aula foi especial do Dia Nacional da Família. E ainda nós não sabemos qual será o tema da nossa próxima aula. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, eu quero pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês que fizeram essas provas, o nosso canal deseja boa sorte. O canal Aprenda a Língua Portuguesa está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através do Google+, seja através da nossa fanpage no Facebook. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Qualquer reclamação que você nos escrever vai ser muito bem acolhida. Afinal de contas, a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e principalmente a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas.
Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, eu quero convidar cada um de vocês que ainda não se inscreveu no nosso canal que faça isso. Basta clicar nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.